A seca promete ser severa neste ano de 2021. As chuvas já estão escassas e o fogo está cada vez mais frequente. Dados do INPE mostram que até o dia 20 de junho foram detectados 1.189 focos de calor em Mato Grosso. O receio é que uma nova tragédia, como a ocorrida no ano passado no Pantanal, volte a acontecer. E sobre as ações que o Estado toma no sentido de evitar os incêndios florestais, é que converso agora com a secretária estadual de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. A gente observa uma preocupação muito grande de vários setores da sociedade e também do governo do estado, principalmente com a região do Pantanal, nesse momento em que a gente vive a estiagem, né? Como que o estado se organizou para que a gente não vivencie episódios como os vistos no ano de 2020? Obrigada, Michele, pela oportunidade de falar aqui um pouco contigo a respeito do que nós chamamos do plano do governo do estado para o combate aos incêndios florestais, em todos os 3 biomas, mas com uma atenção especial ao Pantanal em razão dos eventos do ano de 2020 e também do cenário de estiagem extrema que nós estamos acompanhando e que se mostra uma realidade ainda para este, talvez para o próximo ano. Desde o final do ano de 2020, mais precisamente no mês de novembro, nós iniciamos o planejamento das ações para o ano de 2021. E entre elas, da parte do Estado, evidentemente, estão uma série de ações preventivas, com destaque para a capacitação dos brigadistas municipais, brigadistas indígenas e brigadas das comunidades tradicionais, da população ribeirinha e dos próprios produtores rurais. Do Pantanal, também do Cerrado e da Amazônia. Tivemos uma concentração de esforços específica na região do Pantanal pelo cenário que se apresenta. Foram mais de 400 capacitações apenas na região do Pantanal. Essas capacitações visam orientar as comunidades, os colaboradores, naquele primeiro atendimento ao início de um foco de calor, né, para que ele não se transforme em um incêndio de grandes proporções, onde tenham que ser empregados outros elementos para controlá-lo. Além desta capacitação, nós também construímos e distribuímos 1.200 abafadores ecológicos, que é um instrumento que a gente chama um EPI utilizado, um equipamento utilizado para esse primeiro atendimento. Esse abafador ecológico foi construído, idealizado por um dos nossos bombeiros militares. Ele é feito com madeira de apreensão em madeira doada, também com borracha de aproveitamento de pneus de tratores de esteira, e ele foi totalmente construído pelos nossos... Educandos? Pelos reeducandos, desculpa, isso mesmo. Pelos reeducandos, eles foram construídos pelos reeducandos e foram entregues a todas nessas comunidades que foram capacitadas na região do Pantanal e também em outras regiões do estado de Mato Grosso. Além dessas capacitações, nós também realizamos notificação para que os produtores rurais providenciem os aceiros. A própria Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros, realizaram os aceiros na Transpantaneira, também na 040, a instalação de placas advertindo sobre o uso irregular do fogo, não promova queimadas nesse período. Nós também realizamos o aceiro do Parque Estadual Encontro das Águas e no Jardim Botânico aqui da capital, além de outros no interior do estado. Todas ações preventivas com o objetivo de minimizar o risco de um incêndio de grandes proporções. Temos feito diversos seminários, encontros, visando orientar a população sobre o uso inadequado do fogo. E também, no que diz respeito às medidas administrativas formais, o Estado decretou estado de emergência, o governo do Estado decretou estado de emergência, e a partir de amanhã é proibido o uso de fogo, mesmo aquele fogo que em outras épocas do ano poderia ser realizado com autorização do órgão ambiental, ele passa a ser proibido a partir de amanhã, e nós também vamos inaugurar, lançar a Operação Abafa, a Operação de Combate aos Incêndios Florestais, com o fortalecimento das estruturas de combate. Ele se inicia amanhã, logo no início da manhã, e se estende até o dia 31 de outubro, salvo se nós tivermos alguma alteração que imponha uma modificação dessa data.
Secretária, a senhora citou para a gente essa preocupação em formar pessoas para que esses incêndios, caso ocorram, esses focos de calor, caso ocorram, não se transformem em incêndios. Qual é o cenário com o qual o governo trabalha nesse ano de 2021? A gente, acessando dados, por exemplo, do IMET, mostra que a chuva foi menor do que a gente previa para o ano de 2021, pelo menos em 50%. Também houve discussões, por exemplo, do senador Wellington Fagundes com o governo do estado, com a preocupação de perfurar poços no Pantanal, com receio de que, se houver os focos de calor, a gente não vai ter água suficiente para combater o incêndio, e também os pantaneiros podem ficar ali desabastecidos. Qual é essa realidade hídrica que a SEMA trabalha para o ano de 2021? Sem dúvida alguma, existe uma preocupação do governo do estado com a realidade hídrica do Pantanal. Não apenas para o período de combate, como também para garantir o abastecimento dos animais silvestres e também da produção animal que é realizada no Pantanal. Por isso, duas medidas foram pensadas pelo governo do estado. No que diz respeito ao atendimento das produções do Pantanal, ainda em janeiro, nós publicamos o decreto que permitia a limpeza do Pantanal, e o decreto também já orienta e possibilita aos produtores rurais que possam promover a construção daquilo que nós chamamos de tanque de abastecimento, para que nesse período, mesmo com as chuvas tendo sido menores do que as naturalmente ocorridas no Pantanal, tivesse condições de acumular a água para esse período. Então, essa foi uma providência visando permitir que os produtores da região consigam se preparar. Da mesma forma, nós fizemos a construção de um poço tubular na Transpantaneira, bem como de um tanque escavado, para que ele possa fornecer água fora os outros locais que já estão mapeados pelo Corpo do Bombeiro, para auxiliar no combate aos incêndios florestais. A estrutura deste ano está melhor preparada. A partir do momento que nós temos a capacitação de toda essa comunidade, também a preparação deles para a resposta, é possível que o controle desses focos de calor seja mais eficiente e não se transforme nos incêndios que nós vivenciamos no ano anterior. Além desta preparação específica em relação ao abastecimento como um todo, nós podemos dizer que, mesmo tendo um estado de emergência, uma preocupação, todas essas medidas já apresentam um resultado, porque até o dia 10 do mês de junho, nós imprimimos uma redução nos focos de calor na ordem de 85% no Pantanal e em torno de 22% a 30% nos outros biomas do estado de Mato Grosso. Não quer dizer que nós estejamos saindo do cenário de emergência e de preocupação, mas isso é um resultado que aponta para uma eficiência dessas medidas preventivas e de controle que vem sendo realizadas pelo governo do estado, com o apoio da comunidade, do cenário de todas as políticas, do setor de comunicação, enfim. Toda a comunidade está envolvida, de algum modo, nas ações preventivas e de alerta para esse período mais extremo. Diante do cenário vivenciado em 2020, secretária, a senhora acredita que nesse ano de 2021 a população, de alguma maneira, ela ficou mais tocada com essa questão de iniciar pequenos focos de queimada, seja ali para dar conta do seu lixo no quintal? A gente sabe que queimada na área urbana ela é proibida, mas ainda acontece, infelizmente. Você acredita que todo esse panorama caótico, né, vivido no ano de 2020, ele serviu também como uma forma de conscientizar a população mato-grossense do risco que ele dá com fogo, principalmente no período de estiagem? Eu acredito sim que esses eventos chamaram a atenção e, de algum modo, mostraram o risco efetivo de que uma simples queimada se transforme num incêndio florestal. Porque a consciência de que o uso do fogo de forma incorreta pode causar risco, eu acho que isso é natural de todos. Porém, as pessoas não acreditavam que, de fato, uma iniciativa sua, que não tinha a intenção de causar um grande desastre, poderia ensejar um incêndio de grandes proporções, e isso foi vivido
no ano de 2020. Então, eu tenho convicção, e os resultados desse ano mostram que, mesmo com condições climáticas idênticas à do ano de 2020, nós temos um cenário diferenciado. Isto é um apontamento de que a sociedade está mais consciente. Ainda temos pessoas descrentes e que continuam atuando na ilegalidade, a ponto das nossas equipes de fiscalização já estarem promovendo autuações e flagrantes de ações ilícitas na região, porém, num número muito menor do que aquele que nós vivenciamos no ano de 2020. Em contrapartida a esse período de preparação que a gente teve, formando brigadas, estruturas que garantissem o combate a esses focos de calor, caso eles acontecessem, de que forma a outra ponta esteve preparada, secretária, no que diz respeito a repressão dessas ações, né? Qual vai ser a resposta do governo do estado no sentido de quem insistir em burlar o que está colocado como legislação, como determinação do governo? Mauro Mendes, nosso governador, tem dito de forma consistente que a tolerância vai ser zero, né? Como que a secretaria se organizou junto às forças de segurança nesse sentido? Bom, nós continuamos imprimindo um esforço para combater fortemente os ilícitos ambientais no Estado. Em relação especificamente a esse período proibitivo, que inclusive é uma causa de aumento de penalidade, se alguém insistir em praticar o uso do fogo inadequado nesse período, estamos fortalecendo as equipes de campo, estamos com toda a nossa estrutura em campo, e a partir do dia 1º, a Operação Abafa, que envolve toda a equipe do Corpo de Bombeiro, também estará em campo para promover esta repressão. No estado de Mato Grosso, além da força de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, do Batalhão Ambiental, que promovem durante todo o ano combate aos ilícitos de desmatamento de outras naturezas, o Corpo de Bombeiros também tem a atribuição de autuar e reprimir infrações e crimes ambientais relacionados ao uso do fogo. Toda a força tática do estado de Mato Grosso estará em campo para combater esses ilícitos. Uma demonstração da eficiência das nossas ações de combate e de tolerância zero é que nós temos a cada dia mais desaparelhados infratores, temos de algum modo recebido críticas em relação a isso, mas é essa ação dura que garante que aqueles que empreendem corretamente no estado não terão a sua imagem destruída internacionalmente ou mesmo internamente no Brasil, quanto aos produtos que nós, de forma lícita, produzimos no estado de Mato Grosso. Então, esse esforço continua, a sanção é pesada, de R$ 1.000 a R$ 5.000 por hectare queimado, além da infração à apreensão dos maquinários que forem utilizados na prática do ilícito e abertura de processo criminal com a agravante por esta ação estar sendo realizada em período proibitivo, que também atinge a saúde humana. Secretária, qual é a relação que a gente tem aqui do desmatamento com esses incêndios florestais? A gente sabe que tem uma ação também do governo do estado que vem de forma sucessiva tentando combater e zerar o desmatamento ilegal no nosso estado. É até parte de uma pactuação que foi feita com outros países, né? Então, eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho para a gente dessa relação, se nós temos, sim, uma relação do desmate com esses incêndios florestais que a gente verifica. Temos uma relação do desmate com o uso do fogo, porque o fogo é uma estratégia para aqueles que promovem o desmatamento para realizar a queima daqueles produtos, dos restos florestais praticados pelo desmatamento lícito ou ilícito. A diferença entre um e outro é que quando se promove um desmatamento lícito com autorização, normalmente também se obtém autorização de queima e esse descarte é feito dentro de regras preventivas e no período permitido. Normalmente, quando se tem desmatamento ilegal, não se há nenhuma utilização dessas medidas preventivas e ocorre nesse período, que é o período mais seco, onde tanto o desmate quanto o uso do fogo são mais propícios para quem comete a ilegalidade. Por isso, as nossas ações são conjuntas. Nesta época do ano, as nossas equipes estão mescladas e combatem tanto o ilícito
quanto o outro. O objetivo do Estado de Mato Grosso é zerar, inverter a curva do desmatamento ilegal, para que nós possamos ter no Estado apenas desmatamentos lícitos, e o mesmo com o uso do fogo. Para quem necessite fazer uso de fogo de modo preventivo ou para o descarte dos materiais dentro da legislação, possam fazê-lo com autorização do órgão. Secretária, em Chapada dos Guimarães, por exemplo, há uma organização aqui da sociedade para a criação de uma brigada mista, eles estão passando por um processo de capacitação, também tem a presença de reeducandos, né, na formatação dessa brigada mista. Queria que a senhora pudesse falar um pouquinho para a gente qual é o peso do envolvimento da sociedade nesse sentido, porque me parece que tanto o Corpo de Bombeiros, como as outras forças de segurança, a Polícia Militar, que também acaba fazendo parte disso, não tem um efetivo que cubra de maneira satisfatória todo o nosso Estado. Na verdade, nós precisamos tratar, inclusive, de atribuição, Michele, porque o uso do fogo, o controle ao uso do fogo dentro de uma propriedade particular é a primeira obrigação do proprietário. Assim como a questão do uso do fogo em áreas urbanas é atribuição do município. Por isso, é importantíssimo que a sociedade, o setor privado, de um modo geral, esteja engajado com as ações do governo do Estado, assim como os municípios e as brigadas municipais também estejam articulados para que a resposta inicial seja eficiente. Toda vez que nós somos eficientes na resposta inicial de um evento de uso do fogo, a probabilidade dele se transformar em um incêndio de grandes proporções reduz vertiginosamente. Daí a concentração de esforços do governo do Estado para, nesse período de ações preventivas, promover o engajamento e a capacitação da sociedade. A prioridade do Corpo de Bombeiros, das estruturas do governo do Estado, é combater os incêndios em áreas públicas estaduais. Evidentemente que nós sempre apoiamos quando esse incêndio se transforma em um evento de grandes proporções e atinge propriedades particulares. Mas a atribuição, a obrigação do governo do Estado é priorizar as áreas públicas estaduais, assim como o governo federal, as áreas públicas da União. O fato é que num evento como esse, assim como o Corpo de Bombeiro tem feito em diversas situações, nós focamos em preservar a vida humana, o patrimônio das pessoas e o patrimônio ambiental. É essa a ordem. E por isso esse engajamento é essencial. Cada vez mais nós precisamos envolver os municípios e também os proprietários privados de bens e de propriedades rurais no estado de Mato Grosso, a sociedade como um todo. Como a senhora vê nessa perspectiva a criação dos comitês do fogo municipais? Essenciais. Nós temos o Comitê Estadual do Fogo, que articula com diversos atores ações preventivas e repressivas. Então, essa estrutura que permite o envolvimento do poder público com a sociedade é essencial para que nós possamos melhorar a resposta. Quem é beneficiado? A sociedade como um todo. Esse período crítico prejudica a saúde humana, aumenta de forma vertiginosa o atendimento nos postos de saúde. Nós já vivemos um momento crítico em relação à saúde. É nosso dever enquanto membros do poder público, como da sociedade, dar uma resposta diferenciada e minimizar o efeito, principalmente para aqueles que mais sofrem, as crianças e os idosos. Intervalo e a gente volta já já, não saia daí.